Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Esse programa que vai completar a semana que vem 2 anos de programa, onde passaram mais de 100 artistas. E hoje é um programa absolutamente especial para mim. Eu vou falar de novo. Quem está aqui é uma das minhas maiores referências musicais. E esse programa também, o que o Flávio Sandoval, acompanhado do Juan Rossi, traz hoje para a gente, é um misto de ética, de educação, de cultura, de esforço, de brasilidade, de respeito ao todo, respeito à música, respeito a tudo, né? Então, é com muita alegria que eu recebo Flávio Sandoval. Boa noite, Cosmo. É um prazer estar aqui no teu programa mais uma vez e contente por poder participar da tua iniciativa, que é louvável e importante para o nosso momento. Muito obrigado. Ah, imagina, para mim é uma honra mesmo. Eu tenho uma história com o Flávio, que foi o Flávio. A primeira pessoa com quem eu conversei sobre música seriamente foi o Flávio Sandoval. E eu percebi uma pessoa olhando para mim, tentando entender qual era o meu planeta, né? Como eu posso ajudar esse cara? Então, muito do que a gente faz, você aprende a fazer shows, a produzir shows, muito do eu aprendi com o Flávio Sandoval. Foi a minha grande referência na questão da gestão de eventos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu também gostaria de apresentar o Juan Rossi. Tudo bem, Juan? Que prazer. Tudo bem, boa noite. Conseguimos trazer aqui pela primeira vez. Outro dia não consegui, né? Mas hoje consegui. Que bom, obrigado. Obrigado por Eu ter. tenho um respeito muito grande por vocês, mas muito grande mesmo. Porque, na verdade, a gente fala em ídolos, né, no país. Os ídolos estão aqui, né? Esses são os ídolos. São as pessoas que têm uma história, têm uma vida, têm uma referência, têm uma inspiração. Sempre que eu vou fazer o show, Flávio, Uhum. eu penso em você. Pô, que bacana. Sempre. É verdade, eu aprendi isso. O ensaio, o cuidado. Às vezes eu via que você insistia, o Flávio insistia, não, vamos fazer isso, repassar aquilo. Eu pensava, mas por quê? Isso para mim tá bom. Depois eu via que não estava, que estava longe Na de estar. realidade, desenvolveu um senso de autocrítica e perfeccionismo até na tua personalidade musical, que eu acredito que seja isso o resultado desse performance interativo que você faz, né? De uma busca pelo artístico, pela perfeição musical, que é uma tendência dos músicos procurarem um pouco esse caminho, né? É. Às vezes nem consegue, mas você busca, né? Não, mas e você vê, esse movimento, o Fino da Voz, ele tem 1.800 pessoas. E por que estou falando isso? Porque ele tem um processo de participação de pessoas que são inspiradoras, Uhum. com o processo de inclusão, né? Aí eu queria já te perguntar, você tem toda uma história com inclusão, podíamos começar falando disso? Sim, sim, podemos sim, sem Então, problema Flávio nenhum. Sandoval falando. A minha história com a música, ela está baseada, não está desvinculada do processo educacional. Muito porque sempre foi uma coisa que me acompanhou desde do começo de tocar e sempre comecei a dar aula com 16 anos, então sempre mantive minha carreira paralela, assim, tocando, né, se apresentando e compondo, e, enfim. Mas o meu foco sempre foi a educação musical. E nesse momento atual da minha vida, que eu já tive bastante vivência na parte educacional, na parte gestão cultural, né, dentro da construção da escola, de shows, enfim, tudo ligado à música, eu estou querendo utilizar o efeito principal que a música pode trazer para a gente, que é exatamente as ferramentas. Ela é uma enorme ferramenta e não dá para desvincular, pelo menos ao meu ponto de vista, né, da inclusão social. Quer dizer, ela é uma ferramenta num país que tem uma série de questões e tal, mas tem um lado muito forte, positivo e singular, acima de tudo, que seria o formato musical, né, que se desenvolveu desde o período colonial pelo fato de ser um povo miscigenado, né, É, formado por três raças, basicamente,
que trouxeram suas informações culturais, e a consequência disso é uma singularidade no mundo, né? Sendo que o elemento mestre central é o negro. E isso identificou e diferenciou a música dentro da nossa América Latina aqui. Que o Brasil está inserido dentro de um contexto completamente diferente em relação à colonização. Então esse é o trabalho da inclusão que eu estou me focando nesse momento. Ótimo. O Flávio chegou da Espanha, está indo para a Espanha, e nós vamos já falar um pouquinho melhor disso. Vamos dar um foco no CD, Vibrações Brasileiras, que vocês estão vendo aqui, mas já já eles vão dar um zoom e nós vamos mostrar, né? Rodolfo, se puder dar um zoom daqui a pouquinho. Primeiro eu vou pedir para vocês tocarem mais uma música, pode ser? A gente tocou, a primeira música que a gente tocou é o Lamento, né? Que é uma música do Pixinguinha, e ela é uma música que acabou ficando bastante conhecida dentro do gênero, que seria o choro, né? E também porque recebeu depois letra, né, do Vinícius de Moraes, mas é um ícone que tem a ver até com uma história do Pixinguinha, de um evento que ele foi, que era homenagem a ele, e aí ele entrou, na hora que ele foi entrar dentro do local, o pessoal falou, mas a pessoal da segurança, o pessoal aqui entra por trás, né? Ele falou, tá bom, cara, vamos entrar por trás, passou pela cozinha, ô, Pixinguinha e tal. Aí o cara abriu a porta assim dentro do salão, o mestre lá que tinha convidado ele, Pixinguinha, o que você está fazendo aí? Ele falou, Lamento, né? Então, ele fez essa música. Mais ou menos essa história aí. É um cara bastante, assim, ele não estava muito ligado nisso, mas ele teve uma preocupação ao longo da vida dele de inclusão através da música. Esse é um elemento bastante importante, porque ele tentou o tempo todo trazer os músicos negros para dentro do contexto da música que começava a se formar como um produto. Vieram as gravadoras, a formatação de discos, né? Então isso trouxe uma riqueza e uma situação financeira que foi favorável. Então ele começou a incluir esses músicos. Nós vamos fazer mais uma então, Cosmo, que é uma música muito bonita, que chama Vaidoso, que é de um grande maestro que viveu nos Estados Unidos muito tempo, foi na década de 60, 70 para lá, que é o Moacir Santos. Você vai fazer o Vaidoso.
Pérolas, pérolas. Sabe o que eu fiquei imaginando? Você imaginou se um dia fizéssemos uma passeata pela música? Né? O Dia da Música, né? Que Tem o é Dia da celebrado na França. E é o dia que todo mundo, todos os músicos se apresentam na rua. Normalmente, nesses países, não é alguns são permitidos, outros não, mas nesse dia todo mundo pode tocar. Ótima ideia. Né? Então você pode cantar, pode tocar, é uma festa. Dia da música mesmo. Né? Não sei Eu exatamente digo que dia isso que é, mas- porque, em função da nossa conversa anterior, falando Uhum. possível fechamento de algumas instituições de ensino, né? Que não pode acontecer, né? Porque me parece que a formação da cultura é um retrato, né, dessa situação, talvez econômica e política. Então, às vezes é mais fácil cortar uma coisa aparentemente que não faz tanta diferença assim. É. Porém, não é tão verdadeiro isso. Aliás, não é nada verdadeiro, né? Porque a cultura porque a cultura é uma coisa um pouco ampla, no fundo, né? Mas uma orquestra, um grupo de música, uma verba destinada a educar musicalmente, é aquilo que eu estava comentando, de ser uma ferramenta de grande poder. Então, se já se concluiu isso em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? O Brasil teve períodos onde a música estava inserida dentro do contexto didático e inserido dentro de um currículo mesmo. Verdade. E isso fez resultado, criando gerações de capacidade de raciocínio, capacidade de percepção e a característica do pensamento crítico, né? Você conseguia aliar uma situação e colocar uma opinião. Daí o empecilho para um governo talvez seja uma coisa que incomode, né? dominar, Porque né? ela fomenta isso e cria uma condição de pensar, né? É. Porque desenvolve o raciocínio, capacidade de concentração, liderança, né? Todos os aspectos que envolvem você tocar um instrumento e fazer música em grupo, na realidade, né? Esse trabalho todo do network musical, né? É isso. É isso. Então, os músicos fazem isso tocando e talvez essa tua iniciativa foi bastante interessante porque ampliou isso, né? Além dos guetos de um grupo, de um trio, de um duo, de uma orquestra, você ampliar isso, né? Como você estava falando, né? De trazer pessoas ligadas a essa área, né? Inserir aquela, porque a música de alguma forma ela não está na agenda das pessoas. Mais fácil assistir novela, mais fácil não sair de casa, né? Aliás, porque em função daquela história toda que nós falamos, sair de casa também é um problema, né? Então quando você começa a inserir na agenda das pessoas que vão por outro interesse, mas lá eles entram em contato com bons músicos, etc. Acho que é isso que a gente está fazendo pela cultura, né? E Juan, e aí, você tem projetos? Fala um pouquinho de você pra gente. Ultimamente tenho tentado levar um grupo para Califórnia. Inclusive o Flávio está no grupo. E conseguimos fazer a Lei Rouanet ser aprovada, mas estou em captação. Falta captação. Dezembro já é o final, então é muito difícil na atual crise. Pra você ter uma ideia, eu tocava no Amadeus, 20 anos, tocava em vários lugares, em casamentos, não tenho nada no final do mês. Por sorte, tenho meu emprego público, onde sou regente de coral. Estou numa escola especial, que é a Amorim Lima, desembargador Amorim Lima, que é uma escola baseada no projeto da Ponte. É totalmente a parte do mundo e é muito legal. Sensacional. Você gostaria de deixar algum telefone de contato? Sim. Para esse projeto ou outros? Meu celular é 9, prefixo 11, 98162-2197, 98162-2197, e-mail Juan Rossi, tudo junto, Juan Rossi, 2SZ com J, @bol.com.br. É um didata. É um didata. É um professor, não tem jeito. Mas de qualquer forma, esse endereço vai estar amanhã, esse link desse programa estará disponível amanhã, na parte da tarde, e ao publicarmos na página Ao Fino da Voz, esses contatos estarão presentes, né? Podemos falar do CD? Claro. Então vamos falar do CD, que enquanto você tocava eu mostrei. Vibrações Brasileiras. Vibrações Brasileiras. Essa conexão sua, você já falava de Pixinguinha na época, né? Uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. Né? Esse trabalho de música, eu
pesquiso, eu vou atrás de repertório. E esse CD que eu gravei em 2014 para 2015, ele é um trabalho que retrata um pouco os compositores, né, do choro. E eu retomei um pouco do gênero do que o Pinchiguinha fez com o Benedito Lacerda, que é o contraponto de um instrumento, que é esse aqui, que é o sax tenor, em cima da melodia, que pode ser uma flauta, que pode ser um sax soprano, que é esse mais agudo. E esses contrapontos, eles caracterizam um estilo de tocar. Muito porque o Pixinguinha passou a ser um instrumentista de saxofone a partir de um determinado momento, quando ele deixou de tocar a flauta, né? E ele, indo para os Estados Unidos, onde teve essa corrente do jazz, ele pegou essa ideia do sax tenor e fez uma transposição para a música brasileira. E criou linhas que já vieram também dos compositores do começo, do final do século XIX, né? Como Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros. E ele passou por uma formação mais reduzida, que seriam os grupos de choro, que é a primeira música urbana brasileira. E esse CD tem compositores. Eu resgatei algumas músicas, não foram gravadas nunca. Eu vi que você tem Paulinho da Viola, Jacó do Bandolim, Ernesto Nazaré, Mário Rossi, Fonfon e outros que eu não... Esses compositores, eu fiz esse apanhado e fiz um arranjo evidenciando o piano, a percussão, essa conversa entre uma linha, chama-se música de contramelodia, pelo sax tenor, baseado numa linha principal, que seria uma flauta ou um sax soprano, no caso desse disco. Tem uma participação do Edmilson Capelupi, que é um violonista de 7 cordas aqui, top do Brasil, né? Um dos melhores do mundo. E tem uma participação do Alexandre Biondi na percussão, né? No vibrafone, e do Maurício Marques, conhecido seu no piano. Professor seu também, do instrumento, né? E o Maurício participou tocando todas as faixas como pianista. E foi um trabalho bastante interessante, assim. Ele tem uma conotação digital até, está em vários sites, distribuído pela Trattori. E eu fiz esse disco pelo selo da Cooperativa de Música de São Paulo, que é uma entidade paralela com a mesma conotação, ou pelo menos a princípio, da Ordem dos Músicos, só que visando uma atitude paralela mesmo. Então foi criado um selo, que é esse selo, e lançou uma série de músicos, instrumentistas, cantores, e mantém uma distribuição, uma parceria com a Trattori, que é uma distribuição, tem fisicamente, mas é uma distribuição digital, em plataformas digitais, e tem em vários lugares. Que sensacional. Voltamos nesse assunto, podemos fazer mais uma? Vamos fazer. A gente vai fazer uma música chamada Corta Jaca, ou Gaúcho, que é da Chiquinha Gonzaga. Ela fez essa música em 1895, e ela foi uma mulher assim muito, muito, muito acima da época dela. E ela vem de uma formação europeia, como cultura, como sociedade, como instrumentista, que foi uma pianista, e ela começou a frequentar à noite. Isso, para a época, não era uma coisa muito bem vista, né? E ela teve vários movimentos assim, amorosos, e um deles foi essa homenagem que ela fez para esse gaúcho, que é o Corta Jaca. Então, a Chiquinha Gonzaga, a gente vai fazer o Corta Jaca. Corta Jaca. Com Flávio Sandoval e Juan Rossi.
de aplaudir. Sabe, Cosmo, que essa música, ela até chega a ser um pouco ingênua, assim, né? Pelo formato dela. E ela era chamada de tango brasileiro. Porque, como era um estilo que estava se definindo, mercadologicamente falando, merchandisingamente falando, seria uma coisa assim, você falar isso, não, vamos fazer um gênero que é o choro, é um novo gênero ou uma consolidação de um estilo musical. Então eles optavam por escrever tango brasileiro e não tem absolutamente nada a ver com tango. E inclusive nas partituras originais está escrito tango brasileiro, porque o tango era uma música internacional. Acabou ficando uma forma de identificação. Uma forma. E depois se percebeu que era realmente uma estrutura de samba ou de choro, né? Pode falar. Juan, quer falar alguma coisa? Não. Não queria falar nada, não. É a produção. É que a produção fica falando comigo. Fica falando. Enquanto vocês tocavam, eu queria falar desse seu trabalho, né? Uhum. Porque, para quem não sabe, o Flávio Sandoval é multi-instrumentista. Tá? E tem já tem tempo, né? Já tem. Essa videoaula já tem aí uns 8 anos, mais ou menos. Eu gravei ela, mas ainda ela foi de muita utilidade, porque eu atendi assim, pessoas que moravam em outros estados, eu cheguei a fazer workshops e mostrando, às vezes a pessoa não tinha muito acesso. Hoje você tem uma formatação maior na internet, você tem vídeos, enfim. Mas essa videoaula teve bastante assim, função de divulgar o ensino do instrumento em si, né? Baseado na música brasileira. Se alguém quiser adquirir esse material... tem uma empresa que chama Aprenda Música, que tem uma série de videoaulas, essa é uma delas, né? Uhum. E pode ser comprado pelo site, pode ser comprado comigo mesmo, ou em algumas lojas ainda tem alguma... Ela está também... Eu já vi em algumas lojas. Eles têm Made in Brasil. Made in Brasil, exato. Também vi. Agora Flávio, desculpe, eu queria que você desse o telefone de contato para quem queira fazer esse contato com você, ou adquirir, ou enfim, porque daqui a pouco, isso aqui dá o gancho para falarmos das suas masterclasses e o trabalho que você vai fazer na Espanha, né, o estudo que você vai fazer na Espanha. Já podemos fazer o seguinte, podemos tocar mais uma música, tá bom. Porque hoje o pessoal fica me impressionando com o tempo. Fazemos mais uma música, falamos sobre isso e aí você dá o seu telefone de contato. Perfeito. Flávio Sandoval, que ficará 2 anos na Espanha, espero que volte, né? Nós precisamos de você aqui. Acredito, otimistas que somos. Na realidade, um estudo tem um objetivo, né? Sim. Poder fazer uma aplicação no meu país mesmo, né? Para as crianças, para os jovens que precisam da música, né? Incrível.
orgulho, que orgulho. Flávio, Espanha, 2 anos, volte. Qual é o projeto? Então, esse projeto aí eu já estou com ele na cabeça e idealizando ele há 1 ano e meio, mais ou menos, né, que envolveu muitas coisas. Primeiro, uma vontade de realizar um estudo mais acadêmico, que se iniciou eu fazendo mestrado na USP, fiz musicologia, né? Musicologia, fiz também na Faculdade de Cantareira, um curso muito interessante, que é de educação musical, que é um nível pós-graduação, né? Isso me fez despertar a vontade de formalizar e integrar o trabalho da Orquestra Pixinguinha, que é o Pixinguinha na Pauta, com a inclusão social. E eu apresentei, através de um professor da USP, ele me falou sobre a Universidade de Valladolid, que em português Valladolid, em espanhol Valladolid, que é próximo a Madrid, a faculdade é do ano 1200, fantástica, e é o curso de musicologia feito dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras dessa universidade, né? E eu apresentei o projeto para esse professor, que é o Henrique Câmara, que é um argentino radicado na Espanha há muitos anos, e ele vai ser meu tutor, que é exatamente esse aspecto da etnomusicologia, né? Que é uma ligação entre a tua formação com o envolvimento social que a música pode trazer. Então, envolve pesquisa de campo, envolve entrevistas, envolve uma descrição de projetos, sistemas metodológicos de pesquisa, e os espanhóis ficaram bastante interessados, porque é um contraste, aquilo que eu estava comentando, que dentro da América do Sul ou América Latina, a gente tem uma conotação da nossa música completamente diferente, por essa singularidade da presença do negro, e caracterizou um gênero muito singular. E eles têm interesse de conhecer isso, muito porque a grande maioria das pessoas na Europa usam as suas pesquisas de músicas com Mozart, com Bach, com Haydn, com Tchaikovsky. É muito legal, porém, esse contexto da nossa música é muito diferente. Então, envolve ritmo, envolve estrutura melódica, envolve uma harmonia sofisticada, envolve improvisação, envolve gingada, envolve coisas que são desconhecidas, assim, né? Porque não tem o acesso direto à divulgação, ao marketing, enfim, tudo que envolve a música. E esse período na Espanha vai ser muito interessante e está me envolvendo bastante. Eu já estou fazendo, na realidade, estive lá há 2 semanas atrás, tive aula, entreguei trabalhos, conheci os professores e conheci músicos da região. E a ideia é ficar um período lá e trazer esse resultado, porque eu vejo o trabalho científico um pouquinho talvez diferente, que os meus professores que estejam me escutando não fiquem ofendidos por isso, mas eu não consigo deixar de ver um enfoque prático de um trabalho de pesquisa, de um trabalho científico. Eu acho que ele é importante, tudo, mas ele tem ele tem que ter uma conotação, ao meu ver, social principalmente, que é a nossa grande necessidade aqui, bons professores, bons pesquisadores direcionados à criação de políticas públicas. Se a gente não tiver isso, nós vamos continuar pedalando aí na educação, na saúde e na segurança, consequentemente. É isso, Cosmo, vai ser fantástico, acredito. Será? Eu acho que o Brasil não poderia estar melhor representado. Eu fico muito feliz de ver esse exemplo teu de preocupação com a educação no país, de ir para lá, aprender, e lá haver um processo de respeito à educação, né, de querer entender. Ou seja, poderíamos ter muitas coisas desse tipo aqui, né? Nós temos essa riqueza. Pixinguinha foi no jazz, trouxe o jazz, integrou e o choro, esse mar de conhecimento, de informações, né, que não pode se perder. E o objetivo de um movimento humilde que seja, como esse nosso aqui, é de conscientização, porque eu sempre digo, proteja o artista. Protejam o artista. Protejam as empresas que estão protegendo os artistas, né? Esse trabalho de network é fantástico, porque você, na realidade, se a gente conseguir ter essa integração, que até é uma característica das universidades americanas, sim, você se formou lá em economia, não sei aonde lá, aí você passa a ser um doador anual de tantos $1.000 que você tiver sobrando, sei lá, passa a ser um compromisso,
porque você quer que a coisa tenha uma certa continuidade e a questão é só para onde vai o dinheiro, no fundo, né? Porque se você consegue canalizar para esses elementos que são vitais para a formação humana, consequentemente você vai ter uma sociedade mais equilibrada e mais justa, que é o que todo mundo fala, assim, né? Que a gente deseja, né? Mas alguns praticam, né? Alguns se praticam. a gente conseguir praticar isso, mesmo que for em escala menor, né, eu acho que é legal. Mas é o exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que menos discurso, mais exemplo, né? Que a gente segue em frente. Estamos já bem no final do nosso programa. Eu queria que você desse seu contato. Tá, então, eu tenho um telefone que é 11 9 7187 7590. E tenho um site que tem o meu nome, Flávio Sandoval, né? @gmail.com. Flávio Sandoval, @gmail.com. Esse é o. E isso daí, esses trabalhos de música, eles têm a tendência de uma hora se firmarem, ou na educação, ou eu não estou muito preocupado, às vezes, para quando isso vai acontecer, mas eu estou preocupado em realizar. E essa é a minha função. Isso é ser artista. Agradeço aqui a presença desse grande pianista, que é uma pessoa... Eu que agradeço. Sensacional. Ele tem um trabalho muito interessante, que depois a gente pode... Tem que ter um programa com o Juan Rossi. Eu acho que vale a pena, porque ele faz esse trabalho frente a essa escola que é pública, que é uma referência. Um coralzinho pequeno que ganhou o primeiro prêmio. Ganharam prêmios agora com corais, e ele é uma pessoa inserida e faz de uma forma bastante interativa também, tá bom? Uma honra ter vocês aqui. Você sabe o quanto você é importante para mim. Sempre vou carregar teus exemplos. É uma honra para mim te receber. E, Juan, muito obrigado por ter vindo. Teremos um programa específico com o Juan. Pode trazer o coral. Aqui é uma cozinha. Boa ideia, boa ideia. Aqui é uma cozinha. Eu venho acompanhar o coral também, porque eu gosto de participar também, porque sou amigo dele. E também é uma boa pauta aí para o programa. Nossa, maravilhoso. Pessoal, então, muito obrigado e curta um pouco mais. Vamos fazer mais uma para fechar. E não esqueçam, né? Vibrações Brasileiras, Flávio Sandoval, também está no Facebook como Flávio Sandoval. E amanhã na página do Fino da Voz, vocês terão essas informações todas. Boa noite, muito obrigado, Flávio Sandoval, Juan Rossi.